Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Você está chegando agora na comunidade Bom Pastor. Seja muito bem-vindo aqui à sua casa também. Estamos juntos e junto com você a gente quer ter um tempo de partilha, de mergulho na fé da igreja, na palavra de Deus, para trazer coisas novas para a nossa mente e para o nosso coração. Quando a gente mergulha na palavra do Senhor, ela fecunda a gente por dentro e traz novidade de vida. Então vamos nós. Laura, tudo bem, minha irmã? Tudo certinho? Tudo na força do Espírito Santo. Nesse mês novo que Deus nos dá, mês de julho. Junho, calma, Laura. Junho, calma, Laura. Junho. Ah, é? É. Eu achei que a gente estava em julho, padre. Não, a gente está em junho. Vai devagar, Laura, calma, pelo amor de Deus. A vida já está muito corrida. É verdade, Padre Antônio. Eu dei uma corrida meio ansiosa. E eu estou, assim, super feliz da gente estar com o catecismo da igreja, porque alguns irmãos têm dado um relato de que, olha, mostrando a foto, olha, comprei o catecismo. Então, essa experiência está muito boa, né, Padre Antônio? Já está valendo a pena, né? Nossa. Agora, vale a pena também, reforçando isso que o senhor pediu, né, para os irmãos darem, assim, partilharem com a gente, não ficarmos só nós dois aqui, porque o nosso objetivo, o nosso desejo é ouvir a sua partilha, meu irmão, minha irmã. Como é que está caindo no seu coração? O que você está achando? Né, Padre Antônio? Exatamente. Curte, compartilha, comenta. Também é uma maneira da gente chegar a outras pessoas. Se a nossa partilha tem sido frutuosa para você, quem sabe se você dividi-la com alguém, também pode chegar um pouquinho mais longe, fazer bem a essa pessoa, abrir o coração dela para coisas novas, para, afinal de contas, aprender um pouquinho com o Senhor. Aprender é bom demais, estamos todos aprendendo. Quando a gente compartilha a palavra ou a fé que o catecismo traz para a gente sempre aprende alguma coisa uns com os outros. Então vale a pena, né? Então, curtir, compartilhar, comentar ajuda a gente a chegar mais longe. Então vamos nós. Vamos nós. Laura, eu queria propor para você da gente conversar um pouquinho sobre uns parágrafos do catecismo que falam sobre oração. A gente deu uma parada nas últimas semanas para entrar no calendário da igreja, né? Então a gente compartilhou sobre o coração de Jesus, a gente compartilhou sobre a Santíssima Eucaristia, Corpus Christi, mas hoje a gente volta para o catecismo na parte que a gente estava estudando juntos, que era a parte sobre oração, motivada pelo trabalho que o Espírito Santo faz na gente quando a gente reza. Nós conversamos muito sobre o Espírito Santo lá quando foi a época de Pentecostes, e aí a gente foi mergulhando no catecismo, e o catecismo naturalmente levou a gente a entender o seguinte: se você quer conhecer o Espírito Santo, você não vai conhecê-lo como uma teoria a aprender com a sua cuca, com conceitos. Você vai conhecê-lo se deixando conduzir por ele na oração. Então, muito do que o catecismo fala sobre o Espírito Santo está justamente nas passagens que sobre se referem oração, né? À vida de oração. Mas aí a gente, escarafunchando o catecismo, a gente encontrou uns parágrafos que eu queria que talvez a gente pudesse dividir hoje um pouquinho, que falam sobre as nossas orações que parece que não foram ouvidas. Muito bom. Eu acredito que seja assim a vacilação de cada um de nós. Né? Quando a gente tem a impressão de que a gente rezou e não funcionou. Ou como a gente diz, né, em português, claro, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ai, não. Então chega tanto. Como é que é isso, né? Existe um mistério, existe um segredo que está dentro do trabalho de Deus na nossa vida, quando as nossas orações parecem não ser atendidas. Orações não atendidas não são um erro de cálculo, nem podem nos dar a impressão de que a gente está gastando tempo inutilmente. Abandonados, né? Exato. O catecismo faz a gente entender de outra maneira. Nossas orações que parecem não atendidas,
Na verdade, elas fazem também elas parte de um trabalho de Deus na nossa alma, no qual ele vai purificando o nosso coração, alinhando o nosso coração com ele, nos fazendo aprender a confiar na sua providência, nos seus planos para nós. O catecismo fala essas coisas todas nos parágrafos que vão do número 2734 a 2741. Então, eu não sei se a gente vai conseguir, normalmente a gente não consegue, né, falar desses parágrafos todos, mas eu queria, junto com você, Laura, pontuar algumas coisinhas que talvez fossem o começo dessa nossa pesquisa ou dessa nossa nova compreensão sobre orações não atendidas. Na verdade, se os irmãos pegarem o catecismo nessa passagem que nós falamos, começando no parágrafo 2734, não está escrito em um lugar nossas orações não atendidas. Não é o assunto. Mas no fundo, é sobre isso que se fala. Só que o assunto mesmo é a nossa confiança no Pai Celestial. Então, eu só vou ser capaz de entender diferente aqueles momentos em que parece que eu rezei e não fui atendido, se eu olhar para as circunstâncias da minha vida com um olhar cheio de confiança no Pai que eu tenho no céu. Então, se eu lembro que eu tenho um Deus no céu que tem coração de Pai, e que esse Pai espera de mim, acima de tudo, e talvez mais do que tudo, ou somente isso, confiança, eu vou começar a enxergar, perceber algumas coisas na minha vida, também aqueles momentos em que aparentemente eu rezei e a resposta não veio, eu vou começar a enxergar esses momentos de outro jeito. Então, o segredo de tudo, no fundo, o título desses parágrafos já dá para a gente. Confiança filial. Quando o filho confia no pai, mesmo quando o pai diz não, ele sabe que o pai o está protegendo, o está conduzindo. Eu tenho certeza que todos nós, quando éramos crianças, tivemos a experiência de ouvir alguns nãos do nosso pai ou da nossa mãe, que a gente talvez não tenha gostado muito ou não tenha gostado nada, mas que faziam parte do trabalho deles na nossa vida, que era cuidar de nós, nos proteger, nos fazer esperar ou nos fazer viver coisas melhores. Aqueles nãos, talvez no momento não tenham sido muito bem-vindos para a gente, mas eles faziam parte do cuidado dos nossos pais. Se a gente lembra que no céu a gente tem um Deus que tem coração de pai e que esse pai tem planos para a gente, esses planos a gente normalmente chama de providência divina. A providência divina, ao contrário do que a gente pensa, não é só a capacidade que Deus tem de prover coisas que a gente precisa, mas a capacidade que Deus tem de sonhar coisas para nós e nos levar a viver esses sonhos. Isso é a providência divina. Se a gente lembra disso, então a maneira de sentir as coisas fica diferente. Pode ser que o primeiro impacto não mude. A gente tem aquela sensação, poxa vida, será que eu rezei errado? Será que Deus não me ouviu? Mas depois, vasculhando o coração, com a ajuda do Espírito Santo, a gente começa a perceber. Deus tem uma providência, Deus tem planos para mim. E Ele é capaz de me levar a viver esses planos. E talvez, para chegar lá, Ele me tenha conduzido por um caminho que não era bem aquele que eu tinha imaginado. Então, confiança na providência do Pai faz a gente, depois talvez do primeiro impacto, a gente rearrumar as coisas aqui dentro e entendê-las diferente, entendê-las melhor. Eu amei logo esse título, a confiança filial. Pois é, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de filhos. Enquanto a gente não compreende isso, ou enquanto a gente não está comprometido em aprender a ser filho,
nosso relacionamento com Deus vai Fica ficar limitado esquisito. a algumas coisas que, né, o próprio catecismo aqui fala um pouquinho disso, né? Laura, eu acho que não tem outro jeito. Eu acho que, como os parágrafos são muito preciosos, eu acho que valia a pena a gente ler cada um e, à medida que for dando, a gente vai compartilhando o que a gente aprende com essas palavras. Mas se a gente não parar em cada um, eu acho que a gente não vai desfrutar tudo que está comprimido, exprimido, resumido nesses trechinhos aqui do catecismo. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Então vamos lá. Parágrafo 2734. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si ou pelos outros na intercessão. Alguns deixam até de orar, porque pensam eles, seu pedido não é ouvido. Aqui surgem duas questões. Por que pensamos que o nosso pedido não foi ouvido? De que maneira é atendida ou é eficaz a nossa oração? Pois é. Então, primeira coisa importante, nossa confiança no Pai Celestial, nós a experimentamos e, ao mesmo tempo, ela é provada justamente na tribulação. Então, não tem jeito. Nossas tribulações são parte importante do nosso relacionamento com Deus. Porque nas tribulações é que a gente experimenta se entregar nas mãos do Pai. E, ao mesmo tempo, na tribulação é que a nossa confiança é provada, é colocada em questão. Afinal, confio ou não confio? Como vou reagir a essa situação? Como um filho que confia ou como alguém que acha que está sozinho? Padre Antônio, eu vejo, assim, com essas palavras do Senhor, o quanto que a nossa natureza... Aí eu vou dizer mesmo, a natureza humana é muito arrogante, né? Muito prepotente. Eu acho que faz parte da nossa natureza humana, salvo raríssimas exceções. E aí é como a igreja está dizendo aqui para nós, né? Mas no momento difícil, no momento de tribulação, aí nessa hora a arrogância vai embora. Não tem como, né? Porque a gente está sofrendo. E aí é o momento, é difícil para a gente entender isso, né? Leva algum tempinho, é verdade, leva algum tempinho. Para a gente entender que é nessa hora da tribulação, e somente nessa hora, que a gente experimenta de uma forma intensa, verdadeira, que marca a nossa alma, essa confiança filial. Né? A hora da tribulação, a hora da prova, no fundo, ela também coloca diante dos nossos olhos, talvez o quanto a gente pensava que tinha controle das coisas, porque de repente a gente descobre que não tem. A tribulação um pouquinho, eu vou usar uma palavra forte, mas ela desmascara a gente. Né? Você falou de arrogância, tem uma palavra que tem chamado muito a minha atenção nas últimas semanas, que é a palavra presunção. Forte. Né? Quer dizer, como a gente tem alguns podcasts atrás o senhor já comentou. Né? Como a gente tem a presunção de que é capaz, de que dá conta, de que sabe, de que não precisa de ajuda. E, de repente, a tribulação, porque ela me faz tocar mais de perto os meus limites, ela me lembra que, olha, você precisa de ajuda. O problema é que, muitas vezes, nessa hora, como a gente não se treinou a pedir ajuda, a gente não sabe nem como fazer. Né? Mas, enfim, aprende-se. Né? Mas a tribulação é parte integrante da nossa história com Deus. Tem uma música que a gente canta, às vezes, lá na igreja, que tem uma frase bonita que diz assim: vou sorrindo, vou chorando, o que importa é te obedecer. Então, tem dias da nossa vida com Deus que a gente caminha sorrindo. Tem outros dias que a gente caminha chorando. Mas o importante é a gente entender que tanto os dias que a gente está sorrindo, como os dias em que a gente está chorando, todos eles fazem parte
da nossa história com Deus. A nossa história com Deus não para nos dias difíceis. Não é como se abrisse um parêntese. Eu vivia algo com Deus, algo legal até anteontem. Chegou um momento ruim. Então, nesse momento ruim, pronto. É como se a minha história com Deus estivesse em suspenso até que os dias difíceis passem. E aí, então, depois eu volto a ter uma vida com Deus. Não, não. Nesses tempos difíceis, a minha vida com Deus prossegue. E o trabalho de Deus em mim prossegue. E o tanto que eu aprendo a depender de Deus cresce. Então, tempos de tribulação não são parênteses no meio da nossa vida com Deus. Eles são parte integrante. E muita coisa necessária na nossa vida com o Senhor acontece justamente nesses dias. Se os dias de tribulação fossem tirados da nossa história de vida, possivelmente a nossa história com Deus também viria abaixo. Porque talvez muitos de nós tenham, inclusive, encontrado o Senhor justamente nos dias da tribulação. Então, a confiança de filhos, ela cresce, ela é provada, ela é experimentada justamente nos dias da nossa tribulação. Não, eu sei que quando a gente está em tribulação, a gente quer logo encontrar a rota de saída. É claro, é natural. Mas olhando para trás, não amaldiçoar esses dias, não ter raiva desses dias, não foram dias perdidos. Talvez eles tenham feito parte de um caminho que trouxe a gente até aqui, até encontrar o Senhor. Então, ficar em paz com os dias de tribulação que a gente tem vamos dizer assim, no calendário da nossa vida, na agenda da nossa vida. Esses dias também têm o lugar deles, né? Porque eles nos quebram e nos fazem lembrar que nós precisamos do Pai Celestial, né? Agora, quando chegam os dias da tribulação, normalmente nesses dias é que nós acabamos fazendo mais orações de súplica. Lembrando que orações de súplica são um tipo de oração. A gente costuma falar a palavra oração imaginando que é uma coisa só. É verdade. Só que, na verdade, existem tipos de oração. Quando a gente usa a palavra esporte, a gente também parece que está falando de uma coisa só. Mas existem tipos diferentes de esporte, né? Então, se você joga futebol, você não pode usar as regras do vôlei, porque se você colocar a mão na bola, é falta, né? Quando a gente fala a palavra oração, também parece que a gente está falando de um bloco só, quando na verdade existem orações, tipos de oração diferentes. É verdade também que quando chegam os dias de tribulação, normalmente nós nos dedicamos mais à oração de súplica, por nós ou pelos outros. O problema é se a gente não experimenta na nossa vida também os outros tipos de oração que devem harmonicamente, equilibradamente, ser exercitados pela gente. Oração de súplica é um tipo, oração de louvor, de adoração, oração de arrependimento, de pedido de perdão, são outros tipos de oração. Oração de meditação, de ruminação da palavra, outro tipo de oração. Se a gente faz a experiência desses vários tipos de oração de maneira equilibrada em toda a nossa vida com Deus, bom, isso é sinal de que a nossa vida de oração tem um ritmo legal, tá saudável. Nem sempre é o que acontece. Muitas vezes a gente esquece dos outros tipos de oração, a gente exercita menos e na hora da prova a gente lembra, chegou a hora de buscar mais a oração. Só que é um tipo de oração, a oração de súplica, na qual a gente reza pela gente ou por outros, intercedendo por outros. E aí é que o bicho pega. Porque pode acontecer que a gente tenha a impressão de que a nossa oração de súplica não está sendo atendida. Por quê? Porque a gente pede algo na oração e a resposta parece não vir. Não é aquilo que a gente pedia. Então, primeira coisa, nós temos a impressão de não ser ouvidos porque muitas vezes a resposta de oração que a gente esperava não é aquela que vem.
E aí o catecismo diz justamente isso. Duas questões, então, têm que ser colocadas aí. Primeiro, por que eu penso que não fui ouvido quando, na verdade, a resposta não é aquela que eu imaginava? Então, temos uma primeira questão que tem a ver com a maneira como a gente entende as coisas. Por que eu, que sou um filho de Deus, que na Bíblia sei que o Senhor sempre ouve as orações de seus filhos, porque de repente eu tenho a impressão de que não fui ouvido? Segundo problema, segunda questão, é de que maneira as nossas orações são eficazes e atendidas. Então são duas questões diferentes. Por que eu tenho a impressão de que eu não fui ouvido pelo Pai do céu? É uma impressão minha. Acho que Deus não me escutou. Segunda questão, que já é outra questão. De que maneira, quando eu peço e falo algo para Deus, a minha oração é eficaz? De que maneira ela entra nos propósitos de Deus? Então, né, aí quase que já vai a resposta junto. De que maneira a minha oração me alinha com os propósitos de Deus? Então, é interessante isso porque são duas questões diferentes. O catecismo aqui está colocando a gente para pensar. Quando num texto aparecem perguntas, como está acontecendo aqui, é porque está se levantando lebres que talvez antes a gente não levantasse. Não é só uma questão do meu relacionamento com Deus. Eu pedi, o Senhor não me atendeu. Peraí. Por que eu, que sou filho de Deus, eu que conheço a Escritura e sei que a Escritura me garante que minhas orações são ouvidas, por que eu tenho a impressão de que não fui ouvido? Deus foi surdo às minhas orações. Essa é uma impressão minha. Por que eu tenho essa impressão? Agora, depois, por que, mesmo quando a resposta às nossas orações não é aquela que a gente esperava, queria, imaginava que tinha que ser, por que ainda assim eu devo continuar rezando e não devo me deixar tomar pelo desânimo nem pela incredulidade? Por que rezar é importante, mesmo quando a resposta não é aquela que eu achava que tinha que ser? Então, cabecinhas pensando, são duas coisas diferentes e são duas coisas muito pertinentes que o catecismo está colocando em xeque aqui para a gente. Porque a gente tem que repensar essas duas coisas para que o nosso relacionamento com Deus seja melhor. Eu acho que, trazendo aqui para uma dimensão nossa, eu acho que o catecismo aqui está quase ajudando a gente a fazer uma terapia. Quando a gente vai fazer terapia, o terapeuta lá pergunta, escuta, relacionamento, como é que era com o seu pai? Né? Como é que era? Você tinha a impressão de ser ouvido, de não ser? Por que você achava que não era ouvido? Então, primeira coisa, eu acho que o catecismo aqui está ajudando a gente a repensar o jeito como a gente se relaciona com o Pai do céu. Porque, de repente, a gente está com um monte de coisas aqui na cabeça que não estão ajudando muito, né? Que não ajudam muito a gente a ver de verdade o quanto ele está empenhado em cuidar da gente. Laura, não sei se eu me fiz entender, mas o catecismo aqui já me deu umas puxadas de orelha que eu acho importante. Essa comparação que o senhor fez realmente com a terapia muito boa, porque a gente vê, assim, nesse parágrafo, parece que a igreja está fazendo uma radiografia de muitos filhos, de muitas filhas, assim, que alguns até que se afastaram da igreja, né? Tristemente, a gente sabe que isso acontece, né? Porque não foi atendido, né? Então, essas duas perguntas que nos levam a refletir, a pensar, elas me reportaram, Padre Antônio, eu não sei, mas aquele momento, eu acho que é Hebreus, em que diz que Jesus clamou com lágrimas ao Pai e foi atendido. Aí, mas como foi atendido? Ele pediu, se for possível, afasta, mas ele não foi atendido. Mas a palavra de Deus diz que ele foi atendido. Então, eu não sei se pode ser por aí que começa, assim, a gente a desvendar essa resposta. Lembrando, e isso é fundamental, Laura, nós somos cristãos. Então, quer dizer que a nossa história pessoal
de vida, ela está incluída, inserida dentro da grande história de Jesus com o Pai Celestial. Primeira coisa. Eu não sei até que ponto a gente é cristão para valer, porque nessas horas é que... Né? Mas um cristão, ele entende que a sua vida pessoal, as suas experiências pessoais, onde ele está, no momento de vida dele, no momento histórico dele, com todos os limites que ela possui, a sua história de vida pessoal, ela faz parte de uma história muito maior, que é a história de Jesus e o Pai. Ele nos envolveu nessa história. Ele nos incluiu nessa história. Ao ponto de a Bíblia dizer, pelo apóstolo Paulo, que nós somos membros do corpo dele. Quer dizer, tem algo muito maior acontecendo e a gente faz parte disso. Então, nós fazemos parte, eu e você, fazemos parte de uma grande história que, no fundo, é a história de Jesus com o Pai. Agora, justamente por isso, tudo que Jesus experimentou tem a ver com a gente. Ou Amém. seja, ele abraçou a nossa história pessoal para que a nossa história pudesse ser redimida, para que a nossa história pudesse tomar um outro rumo, ter um final diferente. E para que a nossa história pudesse ser inserida na dele, ele assumiu a nossa história e viveu as nossas coisas, para dar a chave para fazer a gente entender tudo. Então você lembrou de uma parte da carta aos Hebreus que de verdade é fundamental. Essa experiência de orar pedindo algo e ter uma resposta diferente, Jesus teve essa experiência. Né? A carta aos Hebreus diz, ele orou àquele que podia livrá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. E aí alguém poderia levantar a questão, peraí, ele orou àquele que podia livrá-lo da morte, seu Pai Celestial, e foi atendido, mas ele não morreu? Ele não passou pela cruz? Sim, ele foi atendido, não porque foi impedido de passar pela cruz, mas porque, além da cruz, o Pai Celestial fez com que a sua história continuasse. Então, parece que essa palavra já explica para a gente esse drama que a gente experimenta. Será? O que houve? Eu pedi tanto. Jesus também experimentou. Ele orou àquele que podia livrá-lo da morte. E foi atendido. Não sendo impedido de passar pela morte, mas passando pela morte e ressuscitando. E sendo levado a uma nova vida. Portanto, a experiência de Jesus ilumina a nossa. Amém. E a nossa experiência pessoal está dentro dessa experiência de Jesus. Hoje ainda é como se Jesus estivesse fazendo essa experiência através de nós. Nós também nem sempre somos impedidos de passar pela cruz, mas passando por ela, somos levados pelo Pai a uma vida mais densa, mais elevada com Ele, a uma vida nova com Ele. Então, tem muito a ver com isso, com certeza, né? Nem sempre a resposta de Deus é aquela que a gente imaginava, ser impedido de passar pela cruz. Mas a resposta de Deus sempre é real. Ele não permite que a gente termine na cruz. O final da história é transformado por Ele. A história passa pela cruz, mas não termina na cruz. E a nossa confiança filial, portanto, a nossa confiança que deve ser a mesma de Jesus, como a carta aos Hebreus diz, a nossa entrega a Deus deve ser a mesma de Jesus. É ela que nos vai fazer experimentar e descobrir isso um dia. Eu passei pela cruz, mas a cruz passou. Eu passei pela cruz, mas depois da cruz tem algo. Tem algo. A Olivia tem uma música que tem esse nome, né? Tudo passa pela cruz, né? Tudo passa pela cruz. É verdade. E a cruz também passa. Mas a gente só descobre isso vivendo a nossa entrega a Deus e acreditando que depois da cruz, e tenha a cruz o nome que tiver, inclusive morte, depois da cruz, Deus tem a última palavra. A gente é cristão, Jesus ensinou isso para a gente e Jesus mostrou isso para a gente. Ele ressuscitou.
Se a gente tira os olhos dele, a gente só vai ver a embolação daqui. Se a gente mantém os olhos nele, Dom Estevão Bittencourt, que foi um grande homem de Deus, que ensinou, acho que para todo católico do Rio de Janeiro alguma coisa, né? Ele tinha uma comparação muito legal. Ele dizia assim, olha, imagina que a nossa vida e o nosso mundo são como que uma tapeçaria que Deus está tecendo. Se você olha a tapeçaria pelo avesso, ela parece um emaranhado. Então, em alguns lugares vai ter coisa amarrada, em outros lugares vai ter pedaço de linha solta, não vai ter cores. Se você olha a tapeçaria do lado de cá, você não vai entender nada dela. Quando você vê o lado de lá, é que de repente você descobre que é um emaranhado de linhas coloridas que estão mostrando ou fazendo um desenho que não é caótico, que é muito lindo. E ele dizia, a nossa vida é assim, a gente às vezes olha só pelo lado de cá. E aí tudo parece um bololô, um emaranhado. Quando a gente olha, tendo em primeiro plano diante da gente Jesus, de repente a gente percebe que não é um emaranhado. Está sendo moldado algo diferente, né, que vale muito a pena. Né? A gente pode continuar? Vamos continuar. Agora o catecismo coloca outra pergunta, Padre Antônio. Então, 2735 começa com uma pergunta. Por que nos lamentar por não sermos atendidos? Muito bem. E aí agora eu vou ler aqui, olha. Um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Em compensação, temos a pretensão de ver o resultado do nosso pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva à oração? Um meio a utilizar ou Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Eita ferro, é muita pergunta. Então, olha lá, vamos voltar. Aqui já é sinônimo essa palavra que tem tocado o Senhor, presunção, aqui ele fala pretensão, né, Padre? Pois é. Olha só que coisa legal. O catecismo está nos fazendo perguntas. Ele não está afirmando nada, mas está fazendo perguntas. Coisa incrível. Mas a pergunta que ele coloca, ele diz assim, parece até que o catecismo é alguém, né? Ele diz assim, eu acho que isso aqui é o Papa Bento XVI, que na época foi quem ajudou. Então, ele está dizendo assim, olha só, não era para a gente ficar admirado? Quando nós fazemos um tipo de oração, que é a oração de louvor e de ação de graças e de agradecimento em geral, pelas coisas que Deus nos faz, normalmente a gente não se pergunta, será que Deus ouviu minha oração? Será que Ele gostou da minha oração? Será que eu alegrei o coração dele? Agora, por outro lado, a gente tem a pretensão de querer ver o resultado daquilo que a gente pediu. E aí ele, terminando o raciocínio, ele pergunta, qual é a imagem de Deus que a gente tem na nossa cabeça quando a gente age dessa maneira? A gente pensa em Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que merece toda a gratidão, que deveria ser o alvo da nossa gratidão profunda a cada dia, do nosso reconhecimento pela bondade dele, que é tanta. Tem estado em moda, né, uma música, eu gosto muito, né, que fala, a gente é cercado pela bondade de Deus. Ou será que a gente vê Deus, a gente pensa Deus como um meio que a gente usa para alcançar aquilo que a gente quer? Ou aquilo que a gente acha que é bom? Ou aquilo que naquele momento a gente pensa que é a urgência da gente? Nossa, Padre Antônio, isso é pergunta para retiro, né? Para a gente dar uma parada e rever a nossa vida toda. Como é que eu penso Deus? Como é que eu vejo Deus? Né? Qual lugar que Ele tem na minha vida? Ele é o alvo para o qual eu direciono a minha gratidão, o meu reconhecimento. Ele é o princípio e o fim pelo qual eu agradeço. Eu tenho motivos para agradecer a cada dia, e por isso o meu coração
descansa nele porque eu sei que ele é bom, ou ele é apenas um meio para que eu alcance aqui as coisas que eu tenho a impressão de que são as melhores? Boa pergunta. Isso essas perguntas, especialmente essa última, eu entendo que a igreja aqui está nos levando a um exame de consciência até no primeiro mandamento. Sim. Porque, na verdade, a igreja não está dizendo que a gente não pelo menos parar para a gente pensar, como é que você está? Exato, quer dizer, a igreja não está dizendo que a gente não deva pedir coisas a Deus. A igreja está perguntando como é que eu vejo Deus. Dando um exemplo, Laura, que eu acho que todo mundo aqui sabe como é que é. Deve ter acontecido com você também, né? Às vezes acontece de a gente, por exemplo, num determinado momento da vida, estar um pouquinho afastado assim, principalmente talvez do pai da gente, né? E aí a gente está assim, meio não quer muito abraço, não quer muito beijo, não quer muito conversa, mas de repente a gente vai lá, ô paizinho, aí o pai pergunta, o que você quer? Todo mundo passou por isso. Eu duvido que não tenha passado. O que você quer? E eu fico imaginando que, ao mesmo tempo que seja uma maneira do pai fazer uma graça, deve doer lá dentro. Porque são fases da vida em que a gente não quer muito papo com os pais da gente, principalmente com o pai. A gente não quer muito nhenhenhé, muita melação, muito beijo, muito abraço. E o pai, que até aquele momento era o pai daquele menininho, daquela menininha, e que tinha aquele chamego, de repente vê um adolescente que tá, me deixa, sai pra lá. E aí, quando o adolescente quer alguma coisa, vai lá, pai, e aí o pai logo diz, o que você quer? Então, ao mesmo tempo que é uma graça que o pai está fazendo, eu imagino que deva ser uma dor. Uhum. Porque ele diz, pois é, né, você não vem a mim simplesmente para me dar um abraço, mas quando quer alguma coisa, você sabe chegar, né? Eu acho que, no fundo, o catecismo está dizendo isso para a gente. Uhum. Você tem um relacionamento de adolescente com seu pai do céu? Ou seja, seu relacionamento com ele amadureceu ou não? Porque eu percebo, conversando com as pessoas na igreja e tudo, que as pessoas imaginam, elas lembram do relacionamento que tinham com Deus quando eram crianças, lembram e sabem que em algum momento da vida houve um ruído nesse relacionamento e acham, então, que tem que voltar àquele relacionamento de criança, ou então acham que não tem mais relacionamento com Deus porque não dá mais para voltar àquele relacionamento de criança que não tinha questionamentos, que não tinha dúvidas, que não tinha problemas. Quando, na verdade, eu acho que o que o catecismo está dizendo aqui para a gente é, olha, nosso relacionamento com Deus também amadurece, como relacionamento com um pai ou uma mãe. Não é uma questão de você voltar a ter um relacionamento de criança, é como uma criança que nunca passou por problemas. Sua vida mudou, você se tornou adulto, você passou por problemas, você quebrou a cara, a vida disse não para você, você teve a impressão de não ser ouvido. Mas agora, dá para parar de ser adolescente e parar de procurar a Deus como uma máquina de cartão de crédito e pensar que você agora tem um relacionamento ou pode ter um relacionamento com o seu pai do céu, que não é mais o relacionamento de uma criança que nunca passou por problemas, mas também não pode ser mais o relacionamento de um adolescente que só chega dando beijinho quando precisa de alguma coisa. Vamos mudar esse relacionamento? Eu acho que, no fundo, o que o catecismo está dizendo aqui, um pouco, né, assim, sem bater na lata, como eu estou fazendo agora, mas é um pouco isso. Você olha para o seu pai do céu como um meio a utilizar ou como o pai de Jesus Cristo? O pai de Jesus Cristo que é seu Senhor e que também passou pela cruz, mas em nenhum momento desconfiou do pai que tinha. Como é que você olha para o seu pai do céu? Então, os momentos em que ele diz não para você também fazem parte da sua vida com ele. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Ele vê as coisas diferentes de você. Ele sabe coisas que você não sabe. Vamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus? Eu acho que é um pouquinho nesse horizonte que o catecismo está tentando colocar a gente, fazendo perguntas, porque isso é uma maneira muito delicada. O catecismo, os autores do catecismo, eu acho que o Papa Bento XVI aqui, antes de ser Papa, porque ele era o cardeal que coordenou o trabalho do catecismo, está fazendo a gente
cair na real a respeito de muitas coisas sem nos ofender, porque quando você faz perguntas, você não ofende. Ah, é mesmo. Eu posso estar ofendendo agora, porque eu estou afirmando. Eu estou afirmando um monte de coisas. E o catecismo está perguntando. O catecismo está só perguntando. Só que como às vezes a gente é difícil né? Eu não sou bom terapeuta, né? Eu não estou fazendo perguntas, eu já vou dando. Né? Então, o catecismo está fazendo perguntas como que para dizer, olha, eu não estou afirmando nada, mas pensa nisso aqui. Né? Eu estou fazendo afirmações porque, né, eu já estou dizendo, olha, eu acho de verdade que muitas vezes nosso relacionamento com Deus é esse. É de um adolescente que vem com beijinhos e o pai só falta perguntar o que você quer. Padre Antônio, eu queria ler a pergunta seguinte, que para mim é assim... Mais uma pergunta. Agora é o 2736. Estamos, acaso, convencidos de que nem sabemos o que convém pedir? Que é Romanos 8:26, né? Essa pergunta, ela nos ajuda a cair um pouquinho mais na real, porque lá na palavra de Deus é uma afirmação, né? Sim. Não é uma pergunta. Lá, Deus está afirmando, nós não sabemos como orar como convém, não sabemos orar. Quer dizer, não sei se vale a pena perguntar. Não, o catecismo está perguntando se você está convencida disso. Ah, sim. Ou seja, você de verdade, porque você de verdade crê nessa afirmação que Paulo está fazendo, de que os seus pedidos às vezes não são os melhores? Ou você acha que de verdade todo o tempo que você pensa, o que você acha é o melhor? No fundo, o que o catecismo está perguntando é isso, né? É interessante porque... E aí, logo depois, o catecismo diz assim, olha, Deus espera que a gente peça, apesar dele não precisar que a gente peça para entender o que a gente está precisando, Deus espera que a gente peça, primeiro, porque ele quer o nosso relacionamento com ele. Muitas vezes um pai e uma mãe já sabem o que o filho vai conversar, mas deixam o filho falar. É verdade. Porque quando o filho fala, o relacionamento está se fortalecendo. Né? Então, sabe aquela história, todo pai, toda mãe, no fundo, sabe o que está acontecendo em casa? Aí o filho chega um dia e diz, pai, mãe, preciso te contar uma coisa. O pai ou a mãe já sabe, já está manjando aquilo há um tempão. Mas quando deixam o filho falar, é como se eles estivessem dizendo, ok, eu confio em você, me conta. Aqui no catecismo se diz, Deus aposta na nossa liberdade, ele respeita a nossa liberdade. Por isso ele quer que a gente fale, como filhos adultos. Devem ser respeitados por seus pais, né? E os pais devem ouvi-los, né? Então, pronto, é meio assim que funciona, né? Então, ele espera que a gente fale, porque ele sabe que quando a gente fala, o relacionamento se fortalece, né? Nosso relacionamento com ele se fortalece. E ele respeita a nossa dignidade. Ele quer que a gente diga, ele quer que a gente diga o que a gente quer, o que a gente pensa. Né? Nessa história nossa com ele, o que a gente pensa e o que a gente diz também importa para ele. Isso é que é incrível. Isso é que é realmente, mesmo pedindo bobagem, né, Padre Antônio? Para ele importa, né? Porque a gente importa para ele. Então, nosso relacionamento com Deus, para Deus, é algo muito sério e muito real. Né? Um dia Jesus apareceu a Beata Ângela de Folinho, dizendo para ela, né, uma série de coisas, ela viu a paixão de Jesus, e depois o Senhor disse para ela, eu não te amei de brincadeira, né? Ai. Então, o nosso relacionamento com Deus, para Deus, é muito sério, né? Nem sempre para nós talvez seja, mas para Ele é, né? Então, veja, Laura, eu acho que tudo isso aqui está no horizonte daquela primeira pergunta. Por que às vezes eu tenho a impressão de não ter sido ouvido? Né? Na verdade, essa minha impressão, ela é uma impressão equivocada, porque o meu jeito de pensar, que está sendo colocado em xeque agora pelo catecismo, é muito equivocado. Padre Antônio, eu estou com muito desejo de ler aqui. O catecismo aqui dá uma parada e responde pelas palavras de Santo Agostinho. Diferente do Senhor que respondeu, o catecismo, diante de todas essas perguntas,
No finalzinho do 2737 fala, aí é uma citação de Santo Agostinho, irmãos. Não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes. Pois ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja aprovado na oração. Assim, ele nos prepara para receber aquilo que ele está pronto a nos dar. Exato. Pois é. Olha, teve muita coisa legal aqui. Bom, na verdade são duas citações aí. Primeiro de um padre monástico, um pai da vida monástica, A primeira é do Evagrio Póntico, né? Que tem muita coisa bonita. Nossa. Sobre oração e vida de oração. A segunda parte é de Santo Agostinho, né? Na verdade, e aí a gente vê a característica de cada um, né? Na verdade, bom, primeira coisa, não pare de orar, porque Deus tem algo ainda maior para você. Então não pare naquilo que você pediu, não pare naquilo que você imaginou, que você entendeu que era o melhor. Ele tem algo maior para você, na medida em que você persevera em permanecer com ele na oração. É lindo isso aqui, essa afirmação. Ou seja, ele quer fazer um bem ainda maior. Né? Na medida em que você persevera em permanecer com ele. Com ele. Portanto, o seu relacionamento com Deus vai trazer bem maiores do que aquilo que você imaginava. Nosso relacionamento com Deus é a fonte das maiores bênçãos da nossa vida. E não uma oração eventual, que logo desanima porque teve a impressão de que não foi atendida, então eu paro. Não. Mantenha a sua oração. Não desista de rezar, porque o que você pode receber de melhor vai ser fruto do seu relacionamento com Deus, do seu continuar com Ele, apesar de tudo. E aí Santo Agostinho entra dizendo, ele quer que nosso desejo seja provado na oração, e para isso, ou melhor, por isso, ele nos prepara para receber aquilo que ele mesmo está pronto a nos dar. A palavrinha desejo para Santo Agostinho é uma palavrinha-chave. Então, oração para Santo Agostinho é desejo. Então, oração é exercitar o desejo. Então, quanto mais eu vivo em oração, mais o meu desejo ele é colocado no fogo por Deus, ele é purificado por Deus. E aí eu desejo coisas melhores, eu me alinho com aquilo que ele tem de melhor para mim. Então, na verdade, o que esses dois homens de Deus estão dizendo é que a primeira coisa que a minha oração muda sou eu mesmo. Uhum. Enquanto eu rezo, Deus vai me mudando. Enquanto eu rezo, Deus vai me alinhando com o coração dele. Se eu desanimo de orar, porque no caminho desse alinhamento com Deus, algumas coisas que eu peço, de repente eu percebo que não se concretizaram, eu estou perdendo de vista o grande objetivo do meu relacionamento com Deus, que é a minha união de vontade com Ele, querer o que Ele quer. Né? No caminho, Ele purifica o meu desejo, no caminho, Ele purifica as minhas prioridades, os meus objetivos, a minha maneira de ver. Né? E aí tudo muda. Né? Laura, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que anos ficou cuidando com da mãe enferma, a mãe era muito importante para essa pessoa, então num primeiro momento a preocupação era, eu não quero que ela vá, né? Eu vou fazer tudo para... Depois de um tempo a preocupação já era, eu quero que ela se salve. Né? E no final da história, a paz. Eu tenho certeza que a gente fez um caminho e que esse caminho foi um caminho de salvação para ela, e isso é o mais importante. E de fato é. Né? Então, Deus foi purificando o desejo, Deus foi fazendo perceber as coisas de outra maneira. Né? A mãe foi enfraquecendo, a mãe foi adoecendo, mas essa pessoa não parou de orar e ela entendeu, agora o meu objetivo, o meu alvo é que a minha mãe seja salva. E ela pôde começar a se preocupar menos em querer segurar a mãe e mais em dar os meios para que a mãe pudesse ter sempre o amor de Deus no coração dela, experimentar
perdão, entrega. E aí, quando as coisas, né, se fecharam, havia uma profunda paz no meio de tudo aquilo. Então, desejos purificados, coração purificado. Agora, o que propiciou isso? A pessoa não parou de orar. E na oração, Deus foi arrumando as coisas, né? E o fruto de tudo isso foi uma profunda paz, com a certeza de que o coração estava alinhado com Deus agora. Então, acho que é um pouquinho isso que esses homens de Deus estão dizendo para a gente. Não desanime de orar, não desista de orar, mesmo que no caminho, algumas vezes, a sua oração não seja respondida daquela maneira que você imaginou, porque enquanto você ora, primeiro, Deus está moldando você. E aos pouquinhos Ele vai te mostrando os bens maiores que Ele tem para aqueles que o amam. E vai alinhando você para que você seja capaz de receber esses bens maiores. E o maior de todos é a salvação. Que beleza isso, essa expressão que o senhor usou, tá? O coração alinhado com Deus, né? A oração perseverante nos leva a isso, né, Padre Antônio? Com todas as maluquices que a gente vive interiormente, exteriormente, a perseverança na oração nos leva a ter o coração alinhado com Deus. Deus sabe que as outras coisas todas vão passar. A gente é que acha que elas né, ficam, a gente agarra, segura. Ele sabe que todas as outras coisas vão passar, mas que a nossa salvação, a nossa alma, que foi criada por Ele para a eternidade, essa tem que perdurar ao lado dele. Então Ele quer de alguma maneira que a gente já aprenda a perdurar ao lado dele, perseverando na oração desde já. Então é um aprendizado, é uma escola. Não podemos desistir de orar, mesmo quando o que a gente vê é diferente do que a gente imaginou. Deus continua cuidando, Ele sabe o que tem para nós, Ele sabe o melhor que Ele tem para nós, e a nossa tarefa é confiar nele. Nossa tarefa não é consertar Deus, é confiar em Deus, né? Então, como é que eu vejo o meu Pai do céu? Como pai ou como um meio para alcançar o que eu quero, né? É como um instrumento para mim, ou como um pai que eu posso ter certeza que cuida de mim. Então, hoje, acho que as perguntas tantas que o Catecismo nos fez ajudam a gente a repensar o nosso relacionamento com Deus e melhorá-lo. Como um adolescente que se torna adulto, amadurece, volta para aquele pai ou para aquela mãe de quem, às vezes, na adolescência ele se afastou e começa a ver de novo com admiração aquele pai, aquela mãe, que um dia talvez ele tenha pensado, sabe de nada, olha e diz, não sabe muito, sabe muito. E tem muita coisa dessa pessoa aqui, que a gente possa fazer a mesma coisa com o nosso Pai do céu, amadurecendo o nosso relacionamento com Ele, que a gente possa dizer, sabe muito mais do que eu, e tem muito dele aqui, então eu posso confiar nele, ele cuida de mim, que a gente possa amadurecer desse jeito. Padre Antônio, por isso que logo depois dessa parte entra no Pai Nosso, né? Quer dizer, essas perguntas todas que o Catecismo nos faz, preparando para a gente poder renovar a nossa confiança no nosso Deus que é Pai. Exato. Jesus deu resposta para essas perguntas todas. Então, Laura, a gente vai ter que voltar para esse assunto na próxima. Eu também acho, Padre Antônio. Porque tem a segunda parte. A primeira parte é por que às vezes eu acho Aí tem a segunda. que eu não sou ouvido. Como é que eu estou pensando no meu relacionamento com Deus? E depois, como assim, na prática, minha oração é eficaz? De que maneira ela funciona? Essa parte a gente tem que voltar a conversar. Então fica para a próxima. Fica para o próximo podcast. Até logo, gente. Obrigado pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos.